Se nos deixam, resumo do capítulo 31. Martim entra na casa e Sérgio chega à conclusão de que ele é o amigo que estava com Alice. Sérgio pergunta a Alice o que fazia com Martim e Alice pede a ele que modere o tom da voz. Furioso, Sérgio pergunta o que Martim e Alice faziam juntos. Martim pede a Sérgio que se acalme. Sérgio diz que não está falando com ele e o manda embora. Nesse instante, Sérgio percebe a presença de Diego na sala e pergunta quem é ele. Antes que Diego diga qualquer coisa, Sérgio tira suas próprias conclusões e diz que Diego é a pessoa que tentou sequestrar Miranda. Eva pede a Sérgio que se acalme e reitera que o importante é que Miranda está bem. Nesse instante, Martim diz que irá embora. Sérgio pergunta se ele não foi trabalhar na noite anterior porque estava com sua mulher. O jornalista diz que não foi trabalhar pois estava atendendo a uma emergência de uma mulher desesperada que estava procurando a filha. Alice diz que Sérgio deveria agradecer a Martim por ter ajudado a encontrar Miranda. Sérgio diz que o que quer é explicações e reitera que Martim tem muito a lhe explicar. Alice pega no braço de Martim e o agradece pelo apoio. Sérgio fica chocado ao ver a cena. Fernanda se assusta com a presença de Samuel e resolve correr dele. Samuel a alcança e a puxa pelos cabelos. Fernanda pergunta o que Samuel quer dela e ele diz que quer que ela vá ao Ministério Público e retire a denúncia que fez a ele. Yara descobre que foi o advogado de Paulo que a proibiu de vê-lo. Sérgio pergunta a Alice como Martim soube do sumiço de Miranda. Alice diz a Sérgio que não lhe deve explicações e o pede para deixar Martim em paz. Sozinhos, Sérgio diz que Alice tem muito o que lhe explicar e pergunta como ela se tornou amiga de Martim e o que estava fazendo com ele. Alice chama Sérgio de cínico e o lembra que ele foi amante de Julieta por 3 anos. Sérgio pede a Alice que responda a sua pergunta. Alice diz que a única coisa que Sérgio deve saber é que Martim ajudou a resgatar Miranda. Marcela diz a Kaique que a polícia está atrás dele e o pede para que devolva os itens roubados. Kaique diz que não irá devolver nada. Carlota vai à cadeia buscar os objetos que a polícia recuperou e descobre por meio de Karina que Martim está se envolvendo com uma mulher mais velha. Tiago vai à casa de Martim e pergunta o motivo dele não ter comparecido ao programa no dia anterior. Martim diz que teve uma emergência e precisou ajudar Alice. Tiago teme que Sérgio fique furioso quando souber. Martim o informa que Sérgio já sabe de tudo. Após o banho, Alice se recorda do beijo que deu em Martim e fica sorridente. Martim conta a Tiago que Sérgio presenciou ele chegando em casa com Alice e ficou furioso. Tiago diz que a aventura de Martim está saindo do controle. Martim o corrige e diz que não é aventura e enfatiza que ama Alice. Tiago aconselha Martim a se preparar, pois Sérgio irá infernizar sua vida. Fernanda diz a Samuel que nenhum de seus ex-esposos se atreveu a afetar sua integridade física. Samuel dá razão a Fernanda e diz que tem uma personalidade difícil e, embora tente se controlar, o ciúme fala mais alto e acontecem coisas que ele não quer. Fernanda diz que isso é um círculo vicioso. Ele agride, pede desculpas, quando se irrita, a agride novamente. Samuel diz que isso é um problema de casal e não é motivo de polícia. Fernanda diz que já fez a queixa. Samuel diz que ela irá ao Ministério Público retirar a denúncia. Aflita e morrendo de medo, Fernanda diz que fará isso. Yara pede explicações a Jorge por tê-la proibido de ver Paulo. Jorge diz que não mandou proibir nada e reitera que quem assumiu o caso de Paulo foi Moisés. No presídio, Paulo pede aos outros detentos que o empreste o celular para fazer uma única ligação. Os policiais que estiveram no hospital aparecem no apartamento de Julieta e dizem que há um processo em seu nome por dirigir alcoolizada. Julieta diz que fará uma campanha na imprensa e acabará com eles. Os policiais não se intimidam e deixam a intimação no chão. Moisés explica a Yara que o caso de Paulo é muito complexo e por isso ele resolveu assumir. Yara confronta Moisés e pergunta por que ele a proibiu de ver Paulo. Miranda apresenta seu quarto a Diego. Acaba rolando um clima entre eles e Miranda o apresenta a Benito. Nesse instante, Alice aparece e diz que precisa conversar urgente com a filha. Karina vai à casa de Martim, o chama de louco e pergunta se é por conta daquela mulher mais velha que ele a deixou. Martim diz que o que faz em sua vida é problema dele. Karina diz que aquela mulher poderia ser mãe de Martim e o questiona se ele não tem vergonha do que as pessoas dirão.
Karina ressalta que ela deve estar na menopausa. Martim dá um basta em Karina e diz que não vai permitir que ela fale mal daquela maneira de alguém que não conhece. No carro, Sérgio se lembra do momento em que Alice chegou acompanhada de Martim. Sérgio pede a Emiliano que faça o retorno, pois irão em outro lugar. Miranda pergunta a Diego se seu pai não ficará bravo por ele ter sumido. Diego diz que provavelmente o pai nem tenha notado sua falta. Miranda brinca com ele e diz que quem deve ter sentido sua falta é Nicole. Alice pergunta à filha se há algo entre ela e Diego. Miranda diz que não e reitera que ele é apenas seu amigo. Alice diz que conhece a filha e ressalta que sabe que ela gosta dele. Miranda pede à mãe para que a conte sobre Martim, se são amigos ou mais que amigos. Alice diz que irá respeitar a privacidade da filha, mas a pede que se ocorrer algo entre eles que ela conte. Miranda diz que espera o mesmo da mãe com relação a Martim. As duas se deitam na cama e Alice pergunta à filha se ela gostaria de mudar de escola. Miranda diz que não e reitera que encontraria uma nova Nicole em qualquer escola que for. Alice dá razão à filha e diz que sempre haverá alguém disposto a colocar obstáculos no caminho. Por outro lado, aconselha Miranda a não se limitar. Yara recebe uma ligação de Paulo e estranha o modo ríspido como ele a tratou. Paulo diz que Yara o fez de idiota e a questiona se ele foi para ela um capricho. Paulo abre o coração e diz que o beijo que deram o deixou esperançoso. Yara não compreende e Paulo lamenta que não poderá comparecer ao casamento dela com Moisés. Yara tenta se explicar, mas Paulo encerra a ligação. Sérgio aparece na fundação e diz que precisa falar com Lucas. Alice lamenta que Fernanda tenha voltado para casa e a questiona se Samuel voltou a aparecer. Fernanda mente e diz que não. Nesse instante, Rebeca aparece e pergunta como Alice encontrou Miranda. Alice diz que foi graças a Martim que conseguiu rastrear a ligação de Miranda. Rebeca pergunta o que Alice fazia com ele e Alice conta às amigas que estava na casa dele quando foi informada do sumiço da filha. Eva presencia toda a conversa escondida. Eva tenta descobrir por meio de Miranda quem é Martim. Miranda é direta e diz que Martim é o novo namorado de sua mãe. Eva recrimina a neta por dizer isso e ressalta que a filha é decente e ainda por cima está no meio de um processo de divórcio. Eva tenta descobrir onde Alice e Martim estavam antes de chegar no hotel. Miranda se cansa das perguntas da avó e a pede para sanar suas dúvidas com a mãe. Rebeca e Fernanda ficam surpresas após Alice contar que beijou Martim. Fernanda diz que adora esse tipo de vingança. Alice diz que não fez isso por vingança e reitera que o beijo a fez se sentir viva. Rebeca e Fernanda ficam felizes pela amiga e as três se abraçam. Paulo pede aos detentos que o emprestaram o celular para que comuniquem ao chefe deles que não quer ver Yara nunca mais. Fagundes percebe que o filho está sorrindo e com um olhar perdido e associa isso a uma nova paixão. Martim conta ao pai que o motivo é uma mulher. Fagundes pergunta ao filho quem é e Martim prefere não contar. Fagundes supõe que seja uma mulher casada. Martim diz que sim, mas reitera que ela está em um processo de divórcio. Fagundes diz que o divórcio é um sintoma de uma relação problemática. Martim diz ao pai que adora problemas. Gonçalo conhece o apartamento de Lorena, que o presenteia com um kit de confeitaria e lhe confia a receita especial de bolo de cenoura de sua avó. Gonçalo fica feliz. Lorena toma a iniciativa e o beija. Gonçalo diz que não esperava. Sérgio finalmente se muda para o apartamento de Julieta e os dois brindam ao amor. Alice diz a Lucas que recebeu uma importante doação. Lucas acha uma ótima notícia e diz que só precisará de duas coisas: que deixe o contato da pessoa com quem ela conversou e que saia imediatamente da fundação. Alice não compreende. Lucas diz que são ordens expressas do dono da fundação e a pede para ir embora. Do contrário, chamará a polícia. Alice fica surpresa. Se nos deixa um resumo do capítulo 32, Alice pergunta a Lucas se Sérgio está ciente de que ele está expulsando da fundação. Lucas diz que sim e reitera que está apenas seguindo ordens de Sérgio. Lucas diz que Alice não passa de uma dona de casa que quer brincar de ser importante e reitera que ela não tem ideia de como as coisas funcionem na realidade e muito menos pode ficar à frente de uma fundação. Alice diz que acabou de fazer com que um grupo importante colaborasse
fechasse com a fundação. Lucas diz que isso ainda precisa se concretizar. Alice afirma que será concretizado e ressalta que isso só foi possível porque ela conseguiu colocar em ordem todas as contas da fundação. Lucas diz que pensou que o egocentrismo fosse uma exclusividade de Sérgio, mas acaba de se dar conta de que é comum na família. Alice pede a ele que abaixe o tom da voz e reitera que foi a diretora da fundação por muitos anos. Lucas pergunta por que ela não veio trabalhar em todos esses anos. Alice diz que compreende que Lucas a queira fora dali, afinal, teme que todas as fraudes que ele cometeu na fundação sejam descobertas. Alice reitera que assim que Sérgio souber, será ele que será demitido. Lucas fica em silêncio. Sérgio e Julieta estão se beijando quando o telefone de Sérgio toca. Lucas diz que Alice não quer acatar as ordens dele. Sérgio pede a Lucas que passe o telefone para ela. Alice pede explicações a Sérgio sobre o seu desligamento da fundação. Sérgio diz que Lucas diz a verdade e reitera que acabou a brincadeira de Alice e ordena que ela saia de lá. Alice não compreende. Sérgio a manda cuidar dos filhos e da casa que ela acredita que seja dela. Julieta ouve toda a conversa e esboça um sorriso de satisfação. Alice diz que Sérgio não manda nela. Sérgio a confronta e diz que ela também não manda mais na fundação e a pede para sair. Alice diz que isso é injusto. Sérgio diz que não é mais injusto que a vida descontrolada que os filhos levam por conta dela. Alice diz que Sérgio também é pai e é sua responsabilidade. Sérgio provoca Alice e diz que ela não exerce direito o seu papel de mãe, então não pode tomar conta de uma fundação. Alice diz que está fazendo um ótimo trabalho na fundação e reitera que Sérgio quer tirá-la por vingança. Sérgio diz que Alice só quer ficar na rua com o imbecil do Martim, por isso a família se tornou um desastre. Alice diz que seu nome está em todos os documentos da fundação e ele não pode tirá-la. Sérgio diz que a decisão já foi tomada e a aconselha a pegar suas coisas e sair de lá, para não passar pelo vexame de ser retirada pela polícia. Lucas dá a Alice meia hora para sair da fundação e a aconselha a não levar nada que não seja dela. Julieta pergunta a Sérgio o que houve. Sérgio explica que tirou Alice da fundação e ressalta que o lugar dela é em casa, cuidando dos filhos. Julieta diz que Sérgio tomou uma ótima decisão e em seguida o questiona se Alice é amiga de Martim. Sérgio diz que Martim agora deu para se aproximar de sua família. Julieta diz que ao menos Martim não está no programa. Sérgio a informa que teve que aceitá-lo novamente por imposição de Tamaio, mas a garante que fará da vida dele um inferno. Nesse instante, Julieta esboça um sorriso de satisfação. Martim propõe a Tiago uma matéria sobre a impunidade no país. Tiago gosta da ideia e diz que irá consultar Sérgio. Fernanda conta a Carlota que está totalmente envolvida com Gonçalo e mesmo que tente se convencer de que deve se afastar dele, ela não consegue e enfatiza que por outro lado há o Samuel. Carlota diz que Fernanda já denunciou Samuel e ele ficou no passado. Fernanda conta a ela que Samuel apareceu em sua casa e a pediu perdão. Carlota diz que não é fácil sair de uma relação tóxica e aconselha Fernanda a pensar bem se quer voltar com Samuel, pois sua segurança está em risco. No presídio, Moisés pergunta o estado civil de Paulo. Paulo diz que é solteiro e ressalta que ainda não encontrou a mulher certa. Moisés começa a expor mentiras sobre sua relação com Yara. Paulo fica incomodado e diz a Moisés que não se interessa por essas questões. Alice comunica a Luna e Marcela que não tem mais o mesmo poder de antes na fundação. Marcela lamenta, pois queria que Luna tivesse uma educação de qualidade. Alice diz que verá o que pode fazer para ajudá-la. Sérgio se incomoda com o modo como Julieta guarda suas roupas e a pede para ter mais cuidado. Julieta diz que não é Alice que age feito uma vovozinha. Julieta diz que em sua casa todos devem colaborar e atira uma gravata em Sérgio e o manda guardá-la. Miranda e Diego se divertem jogando videogame, até o momento em que Miranda ouve a voz de Nicole no mesmo ambiente que Diego e opta por encerrar o jogo. Marcela desabafa com Alice os problemas que tem com Kaique e relata que a péssima conduta do pai influencia
influenciou muito em seu caráter. Alice resolve passar seu telefone a Marcela para que a procure quando precisar. Luna vai à sala de Lucas e o culpa pela perda da bolsa. Lucas a pede para sair. Luna questiona o motivo dele ser tão amargurado e pergunta se não foi feliz quando criança. Lucas não compreende e Luna explica que viu um programa de TV que as pessoas se comportam igual a ele por não terem tido uma infância feliz. Lucas a toma pelo braço e os dois vão para a sala de Alice. Chegando lá, Lucas diz a Marcela para se esquecer da bolsa de Luna e reitera que não a quer no escritório. Farta com a falta de respeito de Lucas, Alice diz que é a fundadora daquele lugar e nem ele nem Sérgio irão apagar isso. Lucas diz que irá se encarregar para que as pessoas se esqueçam de Alice. Alice pergunta como ele faz para conseguir viver com tanto desprezo e ressalta que é um absurdo que ele dirija uma fundação que supostamente tem o intuito de ajudar as pessoas. Lucas diz que isso Alice deve perguntar a Sérgio. Alice diz que Sérgio deve dever um favor muito grande a Lucas para mantê-lo na fundação e reitera que irá desmascará-lo, pois certamente Sérgio não tem ideia de todas as irregularidades financeiras que existem naquele local. Ofendido, Lucas pergunta a Alice se ela insinua que ele é um ladrão. Alice diz que quer apenas lembrá-lo de que a fundação é uma ideia dela e ela irá lutar com tudo, inclusive contra Sérgio. Martim está gravando a matéria sobre a impunidade. Nesse instante, Sérgio aparece e pede à equipe que se retire e o deixe sozinho com Martim. Gonçalo pede perdão a Lorena por ter sido impotente na hora do sexo. Lorena o tranquiliza. Martim diz a Sérgio que ele e Alice se encontraram por casualidade. De repente, ela recebeu uma ligação e souberam que Miranda havia desaparecido. Vendo Alice desesperada, o mínimo que um ser humano decente poderia fazer era ajudar. Então eles foram procurar Miranda. Sérgio diz que ele não tinha que ter feito isso e reitera que não gosta dele. Martim diz que ao menos em uma coisa os dois concordam. Martinho pede licença e diz que irá se juntar à equipe. Sérgio o detém e diz que sua intuição o diz que Martim está tramando alguma coisa. Sérgio diz que não o quer perto de sua casa e muito menos perto de sua esposa. Martim diz que pelo que sabe, Sérgio e Alice estão se separando e nem moram mais juntos. Debochado, Martim diz que quem deve estar feliz com isso é Julieta. Alice diz a Carlota que Sérgio a tirou da fundação após vê-la com um homem. Carlota pede detalhes e Alice revela que ele a beijou. Carlota se alegra e diz que Alice está se recuperando como mulher. Alice diz que não vê muito futuro nessa relação. Carlota não compreende e Alice explica que ela é 15 anos mais velha. Nicole debocha da última postagem de Miranda. Diego fica furioso e a pede para parar. Diego ressalta que Nicole provoca Miranda o tempo todo. Nicole pergunta o que há com ele e Diego pede a Nicole que vá embora. Em seu quarto, Miranda tem um surto ao saber que Diego estava com Nicole. Yaya entra no quarto e Miranda a maltrata. Yaya diz que sente saudades da época em que Miranda tinha 6 anos e não era tão cruel com as pessoas. Célia e Sheila surpreendem Rebeca completamente perdida no corredor da emissora. Rebeca não reconhece Célia. Célia propõe levá-la à sala de Fábio. Rebeca recusa ajuda e a trata com um ar de arrogância. Carlota pergunta a Alice se ela se incomoda em ser mais velha que seu parceiro. Alice diz que sim e reitera que nem imagina como seria na hora da intimidade. Carlota diz que há estudos que dizem que é saudável que a mulher mantenha relações com homens mais jovens, após os 40. Fábio e Sérgio discutem sobre Martim quando Rebeca aparece desorientada em sua sala. Fábio oferece um café e Rebeca começa a chorar. Fábio pergunta o que está havendo e Rebeca diz que ficou aflita por não encontrar as chaves do carro. Rebeca chega à conclusão de que precisa ir ao médico e pede ao marido que a leve. Samuel aparece no apartamento de Fernanda com um ramalhete de flores e a pede perdão. Fernanda percebe que as flores são do mercado e diz que ele poderia ter se esforçado mais. Samuel fica nitidamente bravo com um comentário. Com medo, Fernanda aceita as flores e o agradece pelo presente. Fernanda pede a ele que devolva as chaves de sua casa. Samuel diz que não irá devolver e a questiona se ela tem medo que ele chegue em casa e a surpreenda com Gonçalo na cama. Fernanda fica surpresa e Samuel a chantageia dizendo que irá contar a Alice que ela mantém relações com Gonçalo. Fernanda fica assustada. Santos diz a Paulo que ele e mais alguns detentos estão armando um plano para fugir do presídio. Sérgio conta a Julieta que Martim continua no programa e ainda por cima resolveu se tornar amigo de Alice. Julieta começa
começa a rir e diz a Sérgio que imaginou Alice e Martim dormindo juntos. Sérgio a pega pelo pescoço, pressiona seu maxilar e a pede para nunca mais repetir isso. Em casa, Martim aguarda Sofia, que passará a noite com ele. Alguém bate na porta. Martim atende e fica sorridente ao perceber que se trata de Alice. Se nos deixam, resumo do capítulo 33. Martim atende a porta e fica surpreso ao se deparar com Alice. Alice pede perdão a Martim pelo modo como Sérgio o tratou. Martim diz que na emissora os dois tiveram uma conversa intensa e reitera que Sérgio o proibiu de vê-la. Alice lamenta e Martim diz que ele e Sérgio nasceram para se odiar, ao contrário dele e Alice, que nasceram para se amar. Os dois se beijam novamente. Julieta diz a Sérgio que se ele tentar enforcá-la outra vez, ele não a verá nunca mais. Sérgio diz que não sabe por que fez isso. Julieta diz que Sérgio agiu daquela maneira porque continua sentindo ciúmes de Alice. Julieta ressalta que não acredita que depois de tudo o que aconteceu, ele continue achando que tem domínio sobre Alice. Sérgio diz a Julieta que ainda tem poder sobre Alice, pois ainda não se divorciaram oficialmente. Julieta o chama de cínico e diz que Martim e Alice têm todo o direito de refazerem suas vidas, e reitera que em algum momento ele terá que se acostumar com a ideia de que Alice se apaixonará por outro homem. Sérgio diz que o simples fato de insinuar que ela esteja com Martim o parece absurdo e ofensivo, e reitera que isso é uma coisa que não irá acontecer nem em seu pior pesadelo. Após o beijo, Martim diz que adora ver Alice envergonhada, feito uma adolescente. Alice acha a comparação entre ela e uma adolescente absurda. Martim diz que na próxima vez que Alice tocar no assunto da idade, irá lhe roubar um beijo. Alice insiste no assunto e Martim a beija. Alice pede a Martim que não volte a beijá-la, pois ela precisa de um tempo para assimilar tudo o que se passa em sua vida. Martim a compreende e diz que os dois estão apaixonados, feitos dois adolescentes, e pergunta quando ela irá admitir isso. Yara confronta Moisés sobre a verdadeira razão dele estar defendendo Paulo. Yara afirma que Paulo é inocente e reitera que o problema pessoal dos dois não deve afetá-lo. Moisés se ofende e diz que Yara está colocando em dúvida sua ética profissional. Moisés reitera que se Paulo for inocente, como Yara diz, será muito fácil tirá-lo da cadeia. Paulo diz a Santos que os outros detentos não são amigos dele e reitera que se algo acontecer na fuga, irão abandoná-lo. Santos diz que já está decidido e reitera que fará pensando em sua família. Santos chama Paulo para fugir com eles. Miranda convida Gonçalo a experimentar o bolo feito por Yaya. Gonçalo revela a Miranda que pretende ser chefe confeiteiro e ressalta que está em uma faculdade de gastronomia. Miranda não acredita e Gonçalo a revela que aquele bolo que tanto gostou foi feito por ele. Miranda fica surpresa. Julieta ordena que Shirley investigue o que há entre Martim e Alice. Alice está saindo da casa de Martim quando Karina a surpreende e pergunta se ela veio visitar seu sobrinho. Alice diz que Martim não é seu sobrinho. Karina pede perdão e diz que acabou se confundindo pela idade. Alice a corrige e diz que são apenas amigos. Karina diz que já que Alice é uma amiga mais velha, deveria orientá-lo. Alice pergunta em que poderia ajudar. Karina diz que ela deveria ajudá-lo a organizar sua vida, pois desde que Martim se divorciou, está descontrolado e sempre trocando de mulher. Alice diz que Martim já é adulto e o que faz com sua vida não diz respeito nem a Karina e nem a ela. Lucas pede a Mercedes que jogue as coisas de Alice fora e desinfete a sala com cloro. Mercedes pergunta se ele quer que ela tire o microfone que mandou instalar quando Alice chegou. Lucas diz que não e reitera que não sabe quem irá ocupar aquela sala. Além disso, é sempre bom saber o que falam sobre eles. Karina vai à casa de Martim e diz que se encontrou com a tia dele. Martim a recrimina e diz que achou que ela fosse mais madura. Karina pede a Martim que admita que Alice é sua namorada. Martim diz que isso não é assunto dela. Karina o corrige e diz que tudo que se refere a ele a interessa. Martim não compreende e Karina explica que está há meses esperando que ele estivesse pronto para que de uma hora para outra ele a abandonasse por uma senhora da terceira idade. Martim pede a ela que se acalme. Karina pergunta o que Alice tem de especial. Nesse instante, alguém bate na porta. Se trata de Carlota e Sofia. Paulo diz a Santos que não irá fugir com eles. Santos diz que talvez ele não tenha uma oportunidade como essa. Paulo diz que não dará esse gosto às pessoas que querem vê-lo preso
preso e reitera que é inocente. Alice chega em casa e pergunta pelos filhos. Eva diz que estão no quarto, almejando a vida que tinham antes dela expulsar o coitado do Sérgio. Alice revela à mãe que Sérgio a tirou da fundação e reitera que a única coisa que interessa a Sérgio é se vingar dela. Eva pergunta o que Sérgio disse. Alice conta que foi tão humilhante que nem quer se lembrar. Martim resolve dar atenção a Sofia e Carlota. Karina diz a ele que os dois não terminaram aquela conversa. Martim a corrige e diz que a conversa já acabou. Karina se despede de Carlota e Sofia e diz que Martim teve muitas visitas naquele dia. Carlota pergunta a Martim se os dois estavam brigando. Martim diz que Karina anda meio intensa nos últimos dias. Carlota diz que Karina aparentava estar com ciúmes, principalmente pelo comentário que fez com relação à quantidade de pessoas que haviam visitado. Martim tenta desconversar e Karina diz que o conhece. Fábio se abre com Sérgio e revela que está preocupado com os frequentes lapsos de memória de Rebeca. Sérgio não o dá muita atenção e começa a falar de Martim. Fábio se incomoda com o desinteresse de Sérgio e diz que ele se esquece que as outras pessoas também têm problemas. Yara confessa a Alice que cancelou seu casamento com Moisés e ressalta que sua relação com ele a sufocava. Alice admira a coragem e sabedoria da filha e reitera que gostaria de ter tido essa coragem há muitos anos. Moisés se sente mal por ter se deitado com a organizadora do casamento. A mulher explica que já se deitou com diversos noivos. Moisés diz que não é mais noivo e supõe que Yara tenha o deixado por outro. Alice escreve no caderno que Martim lhe deu de presente o modo como ele transformou sua vida e se questiona se ele tem razão ao dizer que ela não está velha para se apaixonar. Sérgio confronta Julieta pela agressividade no programa. Julieta diz que o entrevistado corrupto não queria dizer a verdade. Sérgio diz que Julieta foi muito agressiva com o convidado e Julieta diz que precisou tomar as rédeas da entrevista, pois Sérgio foi muito brando. Os dois brigam intensamente. Sérgio aponta os defeitos de Julieta e ela os dele. Por fim, Sérgio diz que o programa é dele e se comporta como der vontade. Durante o café, Eva joga indiretas para todos e diz que em seu tempo ninguém era capaz de se divorciar depois de 30 anos de casamento. Do mesmo modo que ninguém se atrevia a cancelar um casamento um mês antes ou abandonar uma carreira de prestígio para não fazer nada, e muito menos fugir de casa por um capricho ridículo. Alice pede a Eva que não se intrometa. Eva diz à filha que agradecerá se ela reassumir o controle da casa e dos filhos. Eva diz que Sérgio jamais teria permitido que tais coisas acontecessem estando em casa. Na escola, Miranda pergunta a Diego se ele só se aproxima dela quando Nicole não está por perto. Diego a corrige e diz que se antes não se aproximava dela, era por não conhecê-la. No entanto, agora sempre estará ao lado dela. Miranda sorri e diz que Diego tornou sua manhã ainda mais animada. Nesse instante, Nicole aparece e pergunta o que Diego faz com Miranda. Diego a enfrenta e diz que está farto de Nicole incomodar as pessoas. Nicole diz que se Diego continuar amigo de Miranda, terá que esquecê-la. Fernanda tenta dar um basta em Samuel e diz que não acha uma boa ideia que ele durma em sua casa todos os dias. Samuel a compreende e diz que passará para pegá-la ao meio-dia. Fernanda pergunta onde vão e Samuel diz que irá levá-la para retirar a denúncia. Sozinha, Fernanda fica aflita. Nesse instante, a campainha toca. Se trata de Gonçalo. Assustada, Fernanda o coloca para dentro rapidamente. Julieta conta a Mabel o modo como Sérgio a tratou quando cogitou a possibilidade de que Alice e Martim tivessem um caso. Mabel lamenta e diz que espera que a amiga não descubra que Sérgio era melhor como amante do que como marido. Julieta garante que isso não irá acontecer. Martim encontra Alice pela manhã e a oferece um café. Gonçalo conta a Fernanda que falhou com Lorena e se questiona se isso aconteceu por estar apaixonado por Fernanda. Nesse instante, Samuel aparece armado e diz que a pergunta de Gonçalo é um ótimo questionamento. Assustados, Gonçalo e Fernanda se levantam e erguem as mãos. Se nos deixa um resumo do capítulo 34. Samuel surpreende Fernanda e Gonçalo sentados no sofá e os ameaçam com uma arma. Fernanda pede a ele que abaixe a arma. Samuel pergunta a Gonçalo se ele está apaixonado por Fernanda. Fernanda diz a Samuel que Gonçalo está confuso. Samuel diz que está ali justamente para acabar com essa confusão e reitera que Gonçalo não se aproximará mais de Fernanda. Fernanda se debate com Samuel e o pede para matá-la ao invés de Gonçalo. Samuel empurra Fernanda no chão. Gonçalo fica furioso e pede a Samuel para que não encoste em Fernanda. Samuel atira em direção ao teto e deixa Fernanda assustada. Nesse instante, ele aponta a arma para
para a testa de Gonçalo e o deixa com medo. Durante o café, Alice comenta sobre a fuga de Miranda. Martin a orienta que não se martirize por isso, afinal Miranda já foi encontrada. Involuntariamente, Alice segura nas mãos de Martin. Ao se dar conta do que está fazendo, resolve soltá-las. Martin diz que compreende essa situação, afinal, deve causar estranheza segurar as mãos que não sejam a de Sérgio. Entretanto, diz que adorou a iniciativa. Os dois se olham fixamente. Martin resolve convidá-la para o teatro. Alice garante que irá pensar. Miranda diz que Diego a surpreendeu por tê-la defendido de Nicole. Nesse instante, Sofia aparece no corredor e Diego pede a ela que tire algumas fotos deles. Lorena procura Gonçalo em seu trabalho, mas não o encontra. Samuel pressiona Gonçalo para que diga se está apaixonado por sua mulher. Mesmo com uma arma em direção à sua testa, Gonçalo diz que Fernanda não é mulher dele. Furioso, Samuel pergunta de quem Fernanda é mulher. Gonçalo diz que não houve nada entre eles. Fernanda tenta apartar a situação e diz que Gonçalo não está certo de seus sentimentos e o garante que não houve nada entre eles. Samuel a questiona por que acreditaria nisso. Fernanda diz que seria uma estupidez ele se deixar levar e transformar tudo isso em uma tragédia e o questiona se ele quer ser preso por conta de uma ilusão de um jovem com o dobro de sua idade. Nesse instante, Samuel abaixa a arma e pede a Gonçalo que vá embora e que encontre uma namorada de sua idade. Gonçalo diz que não pode ir, pois teme que Samuel faça algo com Fernanda. Fernanda começa a humilhar Gonçalo e o questiona se ele acha que ela gostaria dele, um rapaz sem aspirações que só vive na cozinha. Fernanda grita para que ele vá embora. Assim que Gonçalo sai, Fernanda começa a chorar. Do lado de fora, Gonçalo liga para a polícia e comunica que houve um disparo na casa de Fernanda. O médico mostra a Rebeca uma mancha em seu cérebro e a informa que não é um tumor. O médico a orienta que se acalme e diminua o estresse e ressalta que em muitos casos a mente tem um papel importante nas doenças, tanto para criá-las quanto para curá-las. No cassino, Eva entra em pânico por ter perdido todo o dinheiro e faz um escândalo para que a devolvam. O gerente aparece e Eva pede crédito para continuar jogando. O gerente a informa que ela já tem uma dívida enorme com eles e afirma que enquanto ela não pagar, não poderá jogar. Os policiais aparecem na casa de Fernanda e ela explica que Samuel estava limpando a arma e acabou disparando sem querer. Samuel mostra aos policiais sua licença para porte de arma e os policiais entendem que está tudo certo e vão embora. Julieta recebe Lalo em casa, o jornalista que trouxe à tona seu caso com Sérgio a pedido dela. Julieta apresenta a Lalo provas de que Sérgio vive com ela e pede a ele para publicar uma matéria sobre o divórcio de Sérgio e Alice. Sérgio confronta Tiago para que diga o que há entre Alice e Martim. Tiago desconversa e diz que não sabe de nada. Nesse instante, Eva aparece na sala de Sérgio e pede para falar em particular com ele. Alice diz a Martim que Sérgio já tem uma vingança bem planejada e reitera que os dois devem ter cautela, pois Sérgio é capaz de colocá-la como a infiel da história. Os dois se aproximam e Alice o beija no rosto. Eva orienta Sérgio que contrate um detetive para que fique no encalço de Alice e reitera que se estiver acontecendo algo entre ela e Martim, os dois não podem permitir que esse sentimento cresça. Sérgio gosta da ideia. Eva aproveita a ocasião e pede dinheiro a Sérgio, alegando que é para comprar seus remédios que estão muito caros. Sérgio resolve ajudá-la. Yara aparece na cadeia e o guarda informa que ela continua proibida de fazer visitas. Yara o apresenta uma ordem judicial para que a permita entrar. O guarda fica surpreso. Moisés pede a Paulo que o explique o que aconteceu no dia do assassinato de Simão. Paulo diz que no dia do assassinato estava em sua casa, cuidando de seus bonsais. Moisés começa a ser grosseiro e diz que Paulo não tem nenhuma testemunha que comprove que o que ele diz é verdade. Paulo pergunta se Moisés não acredita nele. Moisés diz que não costuma acreditar em seus clientes. Gonçalo deixa um recado na secretária eletrônica de Fernanda, a perguntando se o que ela disse para ele foi para defendê-lo ou é verdade. Gonçalo começa a dar pancadas no pão. O dono da padaria aparece e recrimina Gonçalo por seus atrasos e sua falta constante no trabalho e diz que irá demiti-lo. Gonçalo pede a ele uma última oportunidade. Fernanda conta às amigas o sufoco que passou com Samuel e reitera que ele quer que ela retire a denúncia de agressão. Alice diz que ela não deve fazer isso e convida Fernanda a voltar para sua casa. Afinal, lá ela estará protegida. Fernanda se nega e Alice estranha. Nicole proíbe Miranda de se aproximar de Diego.
Miranda diz que entendeu o recado. No entanto, a questiona o que fará se for Diego que a procurar. Moisés surpreende Yara no presídio e pergunta o que ela faz ali. Yara diz que foi visitar Paulo. Moisés diz que ele é o advogado de Paulo. Yara diz que não veio como advogada, mas sim como amiga. Moisés diz que Paulo não pode receber visitas. Yara o confronta e diz que sabe que foi ele que o proibiu de receber visitas e reitera que Moisés, como advogado, não pode restringir as visitas a ninguém e ameaça denunciá-lo. Moisés diz ao guarda que em nenhuma circunstância Yara pode entrar para ver Paulo. O guarda diz a Moisés que Yara está ameaçando chamar a Comissão Nacional de Direitos Humanos. Moisés se vira e pergunta se esse assassino significa tanto para ela. Yara diz que Moisés é advogado defensor de Paulo e não deve tratá-lo como assassino. Moisés diz que as atitudes de Yara são cada vez mais decepcionantes e a pergunta se não se deu conta de que isso que está fazendo a envergonha. Fagundes diz a Karina que a única coisa concreta naqueles papéis é a confissão de Paulo, que também está repleta de contradições. Fagundes diz que isso pode dar uma relevância perigosa a esse caso. Tiago diz a Martim que Sérgio está prestes a descobrir o que ele tem com Alice. Martim diz que não irá se intimidar por um homem como Sérgio. Furioso, Tiago diz que com seu egoísmo, Martim irá prejudicar a todos, inclusive a ele. Tiago orienta a pensar bem no que vai fazer, pois não será mais seu cúmplice. Alice comenta o quanto a faz bem seu envolvimento com Martim. No entanto, reitera que a diferença de idade a incomoda e até cita o episódio onde Karina a confundiu como tia de Martim. Fernanda propõe à amiga que radicalize e mude de visual. A diretora da escola diz a Miranda que estava disposta a lhe dar uma nova oportunidade, até receber uma denúncia de Nicole, que ela estava se drogando no pátio. Furiosa, Miranda joga o porta-canetas que estava sobre a mesa no chão e a pergunta se ela irá acreditar nessa mentira. Yara diz a Célia que está conhecendo um lado obscuro de Moisés e reitera que teme que ele tenha assumido o caso de Paulo para o prejudicar. Santos entrega a Paulo um pedaço de bolo e pede a ele para que coma. Fernanda, Rebeca e Alice chegam ao salão de beleza para a mudança de visual. As amigas notam que Rebeca está estranha e Rebeca conta a elas sobre os seus lapsos de memória e o quanto isso a tem deixado angustiada. Fábio mostra a Sérgio a matéria que surgiu na internet sobre ele e Alice estarem num processo de divórcio. Furioso, Sérgio diz a Tamayo e Fábio que certamente foi Martim que contou a Lalo sobre seu divórcio. Marusca pede a Martim que a conte quem é sua nova namorada, mas Martim opta por contar quando estiver tudo oficializado. Paulo Santos e muitos outros detentos são diagnosticados com intoxicação alimentar. Fernanda está fazendo as unhas quando seu telefone toca. Ela pede para que Alice atenda. Ao atender, Alice se surpreende ao ouvir a voz de Gonçalo. Santos entrega algo a Paulo e o instrui para que tome, do contrário irá morrer. Paulo pergunta o que está acontecendo. Santos o pede desculpas e diz que era a única forma de garantir que ele iria, e o felicita por sua liberdade. Nesse instante, um carro armado aparece e atira no carro da polícia, que transporta os presos para o hospital. Sérgio entrega a um detetive as fotos de Martim e de Alice e o informa que tem 24 horas para descobrir algo que acabe com a reputação de Alice. Se nos deixa um resumo do capítulo 35, Sérgio entrega ao detetive o endereço de Alice e Martim. O detetive supõe que Alice seja uma mulher fútil que não fica em casa. Sérgio acha o comentário do detetive insolente e o pede para fazer seu trabalho sem fazer comentários. Acontece um tiroteio entre os bandidos e a polícia. Santos orienta que Paulo corra, pois as coisas vão ficar intensas. Alice pergunta a Gonçalo o motivo de estar ligando para Fernanda. Gonçalo explica que a telefonou para cobrar a forma de um bolo que ela não devolveu. Ao encerrar a ligação e em tom de brincadeira, Alice diz à amiga que não sabia que ela e Gonçalo estavam íntimos. Fernanda diz que acabou se esquecendo de devolver a forma. Lorena confronta Gonçalo por ter mentido que estava na padaria e reitera que já chegou à conclusão de que ele mente para todos. Gonçalo não compreende. Lorena diz que Gonçalo critica o pai, mas é exatamente como ele. Paulo está temeroso quanto à sua fuga. Santos aparece e o encoraja a fugir. Karina informa a Martim que houve um acidente com um dos veículos que transportava alguns detentos ao hospital e entre eles está Paulo. Ao encerrar a ligação, Martim revela a Fagundes que Paulo fugiu. Fagundes não
não compreende o motivo de Paulo ter fugido, e Martim responde que talvez ele não seja tão inocente quanto o pai pensa. Paulo não está de acordo com a fuga e diz que irá voltar para o presídio. Santos diz que isso é uma loucura e reitera que irão colocá-lo em uma cela onde passará muito frio. Paulo diz que irá guardar segredo e não irá entregá-lo. Santos o chama de mal agradecido e reitera que ele iria se dar mal na cadeia com os planos que tinham para ele. Paulo fica surpreso e pergunta que planos são esses. Moisés vai à mansão Carranza e conta a Yara que Paulo fugiu da cadeia. Yara fica surpresa e pergunta o que irá acontecer. Moisés diz que quando Paulo for encontrado, irá apodrecer na cadeia. Sérgio está furioso, pois a notícia de seu divórcio foi vazada. Julieta diz que não compreende sua indignação e o questiona se quer voltar para Alice. Sérgio diz que não e reitera que o que incomoda é que há um espião na emissora. Rebeca e Fernanda ficam surpresas com a transformação de Alice. Rebeca diz a Alice que Sérgio ficará entusiasmado quando vê-la e a pede para dar um abraço em seu marido por ela. Alice estranha o comentário e Fernanda pergunta a Rebeca se ela se esqueceu que Alice e Sérgio estão se divorciando. Rebeca fica sem jeito e tenta disfarçar. Rebeca se despede das amigas e diz que tem um encontro com Fábio. Fernanda e Alice se apressam para alcançá-la e acompanhá-la até em casa. Em tom de deboche, Sérgio cumprimenta Martim por sua nova façanha. Martim não compreende e Julieta diz que foi ele que expôs para a mídia o divórcio entre Sérgio e Alice. Martim diz que por um momento pensou que estivesse na sala de reuniões de uma revista de fofoca e ressalta que deve parabenizar Sérgio, afinal, toda a verdade está se revelando. Sérgio diz que Martim não tem ideia do inimigo que ganhou e reitera que falta muito pouco para que ele pague por tudo que tem feito. Eva surpreende a funcionária do cassino ao aparecer novamente para jogar. Eva diz que tem algumas questões para acertar com a máquina. Moisés orienta Yara a comunicar à polícia caso Paulo entre em contato com ela e reitera que, do contrário, ela poderá acabar envolvida na fuga desse assassino. Furiosa, Yara o empurra e diz que Paulo não é um assassino. Moisés pergunta por que ele fugiu da cadeia e Yara responde que talvez ele tenha se dado conta que Moisés iria deixá-lo na cadeia. Moisés diz que Yara deve entender que Paulo a manipulou. Nesse instante, Yaya aparece e informa Yara que um de seus bonsais está murchando. Moisés vai imediatamente para a sala onde estão as plantas e atira alguns vasos no chão. Yara tenta detê-lo e Moisés a questiona como ela se atreveu a desafiá-lo depois de tê-la proibido de voltar à casa de Paulo. Yara diz que não deve nenhuma explicação. Moisés pergunta a Yara se ela está envolvida nisso. Yara lhe dá um tapa no rosto e o pede para ir embora. Santos diz a Paulo que ele nem chegaria ao julgamento, pois antes disso alguém o mataria. Paulo pergunta como ele sabe disso. Santos diz que ouviu os detentos comentarem sobre o assunto e reitera que são ordens de fora, dos mesmos que assustaram Yara. Santos diz que não deixaria que o matasse e reitera que Paulo merece viver mais que ele. Sérgio continua furioso que a notícia de seu divórcio tenha vazado na mídia. Farta de tantas reclamações, Julieta convida Sérgio para jantarem. Sérgio diz que se sair com ela, vão interpretar que ele é o vilão desse divórcio e reitera que vão pensar que o romance que ele negou sobre eles é verdade. Alice diz a Martim que não compreende como a notícia do divórcio tenha vazado. Martim diz que Lalo tem um ótimo informante e reitera que tem quase certeza de que é Julieta que está vazando essas informações. Martim diz a Alice que gostaria de vê-la. Alice diz que assim que terminar com suas amigas irá vê-lo. Martim fica feliz e, ao encerrar a ligação, tem a sensação de que alguém o observava. Se trata do detetive que Sérgio contratou. Alice e Fernanda tentam convencer Rebeca a tirar um ano sabático com Fábio para pôr a cabeça em ordem e descansar. Nesse instante, o telefone de Fernanda toca. Se trata de Samuel. Rebeca e Alice orientam a se manter firme e não retirar a denúncia. Fernanda atende Samuel e ele pergunta se ela se esqueceu que os dois tinham que retirar a denúncia. Fernanda explica que teve uma emergência com uma amiga. Samuel pergunta se a tal amiga é Alice e a pede a Fernanda que passe o telefone para ela, pois quer saber a opinião dela sobre Fernanda estar dormindo com Gonçalo. Fernanda pede a Samuel que saia de sua casa, do contrário, irá chamar a polícia. Samuel diz que irá embora, mas reitera que quem brinca com fogo acaba se queimando. Mujica ordena que Gutierrez organize uma grande operação para recuperar Paulo o quanto antes. Sozinho, Mujica recebe uma ligação e diz a alguém que sabe o que significa a fuga de Paulo. Santos entrega uma muda de roupa a Paulo e o pede para
que se troque. Paulo diz que não irá com ele. Santos o aconselha a não se entregar. Paulo diz que precisa colocar a cabeça em ordem e pensar no que vai fazer. Santos retira de dentro da camisa o livro que Paulo ganhou de Yara e diz que trouxe para que Paulo não voltasse para o presídio para buscá-lo, e ressalta que há uma lembrança para Paulo dentro do livro. Paulo o abraça e diz que nunca pensou que encontraria um amigo tão bom quanto ele no presídio. Santos vai embora. Paulo abre o livro e vê uma foto de Santos ao lado de uma mulher. Durante a fuga, a polícia encurrala Santos e o mata a tiros. Paulo presencia tudo e fica arrasado com a morte do amigo. Diego confronta Miranda sobre o divórcio de seus pais terem parado na mídia. Os dois imaginam como a imprensa noticiaria algo entre eles. Nesse instante, rola um clima entre os dois e se beijam. Miranda fica assustada. Alice chega à vila onde Martin mora e o detetive a fotografa. Martin abre a porta e fica surpreso com o visual repaginado de Alice. Alice diz que o visitou apenas porque insistiu muito. Martin presenteia Alice com um livro. Se trata de uma antologia de teatro latino-americano feminino para que Alice se inspire. Martin oferece uma taça de vinho e Alice o questiona o que estão comemorando. Martin diz que está comemorando que está perdidamente apaixonado por ela e que a cada dia que passa, os dois estão mais perto de descobrir que devem passar o resto de suas vidas juntos. Alice diz que os dois não devem ignorar a diferença que existe. Martin diz que os dois não devem se importar. Alice diz que Martin diz isso pois não está batalhando todos os dias com a idade e ressalta que ele não encontra 10 fios de cabelo branco toda noite, não encontra rugas diferentes e ele sequer necessita de óculos para ler. Ainda menciona o remédio da pressão. Alice diz que enquanto Martin aprende a ser pai, em breve ela já será avó. Martin diz que os dois não devem se importar com o que os outros pensam, pois os dois têm um ao outro. Alice e Martin acabam se beijando. Eva perde todo o dinheiro que conseguiu com Sérgio no cassino, fica furiosa e exige o reembolso. Nesse instante, o guarda aparece e diz que Eva tem 2 minutos para deixar o local. Miranda pergunta por que Diego a beijou. Diego diz que estava morrendo de vontade de fazer isso. Miranda diz que não pode haver nada entre eles, enquanto ele não terminar oficialmente com Nicole. Diego pede a Miranda que admita que há algo especial entre eles. Miranda responde que não quer se decepcionar. Rebeca pesquisa na internet os sintomas da doença de Alzheimer e começa a chorar. Fernanda chega em casa e encontra sobre a cama um ramalhete sem as rosas. Nesse instante, Gonçalo liga para Fernanda, percebe que ela está chorando e resolve ir até seu apartamento. Lorena resolve segui-lo para saber aonde ele vai. Alice e Martin dançam enquanto se beijam. Os dois se sentam num sofá e os beijos começam a ficar ainda mais intensos. Alice se dá conta do que está fazendo e fica assustada. Nesse instante, Alice recebe um telefonema da diretora da escola de Miranda e descobre que a filha estava se drogando. Martin resolve acompanhá-la, mas Alice opta por ir sozinha. É noticiado na televisão que Santos foi morto e Yara fica desesperada. Durante a fuga, Paulo pensa em Yara e recorda de diversos momentos felizes entre os dois. Martin acompanha Alice até a saída e enquanto os dois se beijam como forma de despedida, o detetive os fotografa.